Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num texto. Um que logo de cara impressiona, sabe? Isaías capítulo 34. É uma linguagem muito forte. Fala de fúria divina, vingança, o céu se dissolvendo, terra pegando fogo. Tem até umas criaturas meio sombrias ali na ruína. Se a gente lê ao pé da letra pode ser bem perturbador, né? Para guiar nossa conversa, a gente está usando uma análise específica, Isaías 34, a retificação do caos interior. É uma leitura com base na Cabala, atribuída ao moré André Klein-Rosa, e a nossa ideia aqui é essa mesma, ir fundo nesse material, sabe? Tentar passar da superfície, do literal, e buscar o sode, o tal significado oculto que essa interpretação propõe. Basicamente, decifrar o que seria esse dia da vingança. Talvez não o fim do mundo literal, mas um processo forte de reajuste, cósmico e quem sabe bem interno também. Bom, então vamos começar a abrir essa caixa. Um ponto que chama a atenção logo de cara é que essa profecia foca a ira divina num alvo, Edom. Nessa leitura que a gente está explorando, o que Edom representa? Não é só a nação antiga, imagino, né? Exato, não é só isso. Nessa visão da Kabbalah, Edom vai muito além da história. Vira um símbolo, quase um código, sabe? Pro que eles chamam de Olam HaTohu. Olam HaTohu. Isso, o mundo do caos primordial. A ideia remete lá para os inícios da criação, numa linguagem bem simbólica, claro. A Kabbalah descreve um estado inicial onde a Sefirot, que a gente pode pensar como atributos divinos, qualidades, emanações, elas surgiram com uma força tão concentrada que os recipientes originais não deram conta. Ah, interessante. E Edom, nesse contexto, simboliza uma dessas forças em particular, a Sefirot de Gevurah. Gevurah. Julgamento, disciplina. Isso, julgamento, disciplina, restrição. Só que em estado bruto, isolada, faltava ali o contraponto essencial, de Chesed. Que é a misericórdia, né? A expansão. Exatamente. A bondade, a expansão. Sem essa dupla, Gevurah sozinha seria um excesso. E esse desequilíbrio inicial é o que teria causado a Shevirat HaKelim. A quebra dos vasos. Quebra dos vasos, isso. Entendi. Então, a Gevurah seria uma força de limite, de contração, e Chesed de expansão, de doação, e Edom seria essa força de limite, mas sem freio. Sem a expansão para equilibrar. Um rigor excessivo, talvez. Perfeito. É a força do julgamento sem a temperança da misericórdia. A disciplina que vira rigidez, sabe? A restrição que acaba sufocando em vez de organizar. E a fonte que a gente está analisando sugere que as tais ruínas de Edom lá em Isaías são uma imagem poderosa desse estado de desequilíbrio. Faz sentido. Então, o juízo sobre Edom que Isaías descreve, nessa visão, não seria bem uma punição humana, tipo vingança. Seria mais um processo cósmico para lidar com as consequências dessa quebra. Um jeito de desmontar essas forças de caos, de julgamento desequilibrado que ainda ficam ecoando. Aquela imagem do céu se enrolando como um livro. Caberia aí. Parece uma metáfora forte para um reset espiritual. Sim, total. Um retorno ao estado de Tohu Vavohu, que a gente traduz como caos e vazio. Mas olha, não como destruição final, viu? É mais como um pré-requisito. Ah, tipo, para começar de novo? Exato. Para construir algo novo e estável, às vezes você precisa dissolver a estrutura antiga que não funcionava mais. É um desmantelamento que, na verdade, abre espaço. Mas esse desmantelar, esse esvaziamento, parece que tem uma consequência meio sinistra no texto, né? A fonte até destaca isso. Tem sim, porque quando essa estrutura caótica, baseada só no julgamento, é desfeita, e a presença divina, mais equilibrada, digamos, se retrai um pouco para permitir essa reorganização, o que surge é um vácuo. E é bem aí que Isaías, lá no versículo 14, coloca uma figura assim bem enigmática. Ali repousará Lilith e encontrará para si um lugar de descanso. Lilith. Nossa, esse nome carrega um peso, né?
Geralmente a gente associa com escuridão, rebeldia, a noite. Como essa interpretação cabalística vê a presença dela nessa paisagem desolada? Olha, nessa leitura, Lilith surge como o arquétipo da Citrahara, Citrahara. o outro lado. Exatamente, o outro lado. O domínio daquilo que é considerado impuro, a negatividade, as forças que se opõem à santidade. Ela é muito associada às clipote. Clipote, as cascas. Isso, as cascas que escondem a luz divina. Então, Lilith seria tipo a personificação do quê? Do que ocupa o espaço quando essa ordem divina equilibrada não está presente. É por aí. A interpretação central que a fonte traz é que a desolação criada pelo julgamento sem misericórdia Gevurah, sem Chesed, acaba virando um ambiente perfeito para essas forças negativas se instalarem. O caos, a raiva descontrolada, a amargura, o ressentimento, tudo isso cria um tipo de vácuo espiritual na alma, sabe? E é nesse vácuo, nessa terra arrasada, seja interna ou externa, que Lilith, como símbolo dessa negatividade toda, encontra o seu lugar de descanso. Nossa. Importante, ela não cria o vácuo necessariamente, mas ela ocupa. É uma ideia bem forte essa. A de que o rigor excessivo, mesmo que talvez tenha tido uma boa intenção inicial, pode acabar ironicamente abrindo a porta justamente para aquilo que se queria evitar. Exatamente. É um paradoxo bem interessante que a fonte levanta. O excesso de julgamento sem a contrapartida da bondade cria um deserto espiritual. E nesse deserto, a negatividade acha um lar. E a análise que a gente está vendo não para aí, né? Ela tenta até reforçar essa leitura mais simbólica com uma ferramenta bem específica da tradição judaica, que é a gematria. Sim. O valor numérico das letras hebraicas. Como é que isso entra na história de Lilith e Edom? A gematria é usada aqui como uma forma de sugerir que essas conexões simbólicas talvez tenham um eco na própria estrutura da língua hebraica. A ideia básica é que palavras com o mesmo valor numérico podem ter alguma afinidade de significado mais profunda. Parece fascinante. Mas, confesso, para quem está de fora pode soar meio, especulativo. A fonte comenta se isso é visto como uma prova final ou mais como um jeito de achar ressonâncias, bem uma prova científica, sabe? É mais uma técnica de meditação sobre o texto. Um jeito de tentar revelar camadas ocultas de significado, de encontrar ecos, harmonias, que podem, enriquecer a compreensão. É mais sugestiva do que dogmática, com certeza. Entendi. E a fonte usa nesse espírito para iluminar as interpretações simbólicas que já estavam sendo construídas. Faz sentido. Então, quais são os exemplos que a fonte traz para Isaías 34 especificamente? Bom, um exemplo bem direto é com a própria Lilith. O nome Lilith, Lilat, em hebraico, se você somar o valor das letras, dá 480. 480, ok. Aí a fonte mostra que esse é exatamente o mesmo valor da palavra tamrurim. Tamrurim. E tamrurim significa amarguras. Nossa, Lilith igual a 480, amarguras igual a 480. Isso. Essa coincidência numérica para essa leitura reforça a ligação entre Lilith e o estado de amargura profunda que toma conta daquela desolação. A negatividade que descansa ali é, na sua essência, amargura. A conexão fica bem clara aí. E sobre Edom, o foco do julgamento? Edom, a gemátria é 51. A fonte relaciona isso com uma palavrinha bem pequena, na, que também soma 51. Na. Na é uma partícula hebraica que aparece muito em súplicas. Tipo, por favor, ou agora eu te peço. A sugestão aqui é que o próprio estado de caos e julgamento rígido, que é Edom, já carrega em si, numericamente, um clamor. Um pedido implícito por ajuda, por misericórdia. O caos meio que grita por socorro. Que interessante isso. Quer dizer que, no meio do problema, do caos de Edom, já estaria ali a semente da solução, que é o pedido de ajuda. Pode ser interpretado assim, sim. E tem mais uma conexão ligada ao julgamento em si. Yom Nakam, o dia da vingança, tem valor 246. 246. E esse número é igualzinho ao valor de Maron.
Maron significa alturas, lugares elevados. Ah, então não é uma vingança. Exato, sugere que essa vingança divina não é para ser entendida como uma explosão de raiva humana vinda aqui de baixo, sabe? Mas como um decreto que vem lá das esferas superiores. Um realinhamento cósmico decidido do alto. Faz todo sentido. Tira aquele peso emocional humano da palavra vingança e coloca num plano mais abstrato de reordenação. Realmente, essas conexões numéricas, vistas desse jeito, adicionam uma camada bem intrigante à leitura. Elas funcionam como uns fios invisíveis, né? Conectando os conceitos de um jeito inesperado, convidando a gente a pensar além do óbvio. E tudo isso, na verdade, aponta para a aplicação mais, digamos, prática dessa interpretação toda. Que seria? Que Isaías 34, lido dessa forma, vira menos uma profecia sobre o fim dos tempos ou a destruição de um povo antigo e mais um diagnóstico espiritual, um espelho para o nosso próprio mundo interior. E é aqui que a fonte traz a ideia do Edom interior. O Edom interior, imagino que seja a nossa própria tendência para o caos, para o julgamento muito severo, aquela voz crítica que não perdoa, que às vezes a gente tem contra nós mesmos ou contra os outros, ou talvez aquela raiva que ferve, que transborda e cria uma devastação em volta. Exatamente isso. Seria o nosso mundo interno quando ele está dominado por essa revorá desequilibrada. O rigor excessivo, a autocrítica que destrói em vez de construir, a dificuldade de perdoar, seja a gente mesmo ou os outros, aquela busca por controle absoluto que, ironicamente, acaba gerando mais desordem, até mesmo, como você falou, ambições que, quando levadas ao extremo, fazem a gente quebrar nossos próprios vasos. Sacrificar a saúde, os relacionamentos, a paz. Exato. Sacrificar a saúde, os relacionamentos, a paz de espírito, tudo isso. E nesse caso, como a gente reinterpreta o dia da vingança? Seria um processo interno de quê? De confronto com esse nosso caos particular? Seria um processo de retificação. Um momento que pode ser doloroso, sim, mas necessário de permitir que algo maior, pode chamar de luz divina, de consciência, de busca por equilíbrio, comece a desmontar essas estruturas internas que são caóticas. Aquela imagem da Terra virando piche em chamas pode ser vista como uma metáfora para essa limpeza profunda, sabe? Parece destruição na superfície, mas o objetivo real é purificar o terreno interior. Tipo uma queimada controlada para limpar o mato seco e deixar algo novo crescer, pois. É uma ótima analogia. É permitir que o julgamento equilibrado, agora sim, Jevorá, junto com o Chesed, o rigor com a misericórdia, atue para remover os entulhos desse caos. E é fundamental lembrar o propósito disso tudo que o próprio texto de Isaías menciona, é a causa de Sião. E o que Sião representaria nesse nosso contexto interno? Bom, Sião é frequentemente ligada a Jerusalém, ao templo. Ela simboliza o lugar onde a presença divina se manifesta, onde existe a ordem sagrada, a paz, a harmonia. Então, o objetivo final de enfrentar e retificar esse Edom interno não é a desolação em si, não é deixar Lilith morando lá. O objetivo é criar o espaço interno necessário para que essa harmonia, essa santidade Kedushá possa finalmente se estabelecer de forma duradoura. Entendi. É desmantelar o caos Edom para que a ordem divina Sião possa florescer, e não para o vazio ser preenchido pela negatividade Lilith. Então, tentando resumir a perspectiva que essa fonte nos trouxe, Isaías 34, apesar daquela linguagem super forte, pode ser lido não como uma ameaça que vem de fora, mas como um mapa simbólico para a gente entender e lidar com o nosso próprio caos interno. A grande mensagem seria essa necessidade de reconhecer e retificar o nosso Edom interior. Essa parece ser a essência da interpretação que foi oferecida, sim. É um convite para a gente olhar para dentro, olhar para as nossas próprias terras desoladas e para as forças que podem estar morando ali. O que nos leva, talvez, a uma reflexão final. Se essa desolação interna, que nasce do desequilíbrio, do julgamento severo, se ela cria o espaço onde a amargura e a negatividade, essa Lilith,
se instalam. Pois é, e isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Talvez o primeiro passo para começar esse processo de retificação, de trazer a causa de Sião para dentro da gente, seja justamente identificar onde na nossa vida nós demos espaço para essa Lilith. Onde foi que a amargura, o ressentimento, a negatividade encontraram um lugar de descanso confortável, justamente nos vácuos que os nossos próprios desequilíbrios criaram. Que pequenas ou grandes desolações internas a gente pode estar, sem nem perceber, cultivando e que acabam abrigando justamente aquilo que a gente não quer. Reconhecer esses espaços talvez seja o começo da jornada para poder convidar algo mais luminoso, mais construtivo para ocupar esse lugar. Fica aí uma provocação para nossa reflexão.